Saramago é 100, um olhar sobre seus romances pela voz de Raul de Oliveira. Salve, salve, salve! Saramago é 100 está no ar! Ainda ouvindo os ecos dos barritos salvíficos do nosso querido Salomão, chegamos à penúltima etapa dessa viagem fantástica pela vida e obra de José Saramago. Terminamos o episódio passado com o lançamento mundial da Viagem do Elefante, em 2008, aqui no Brasil. Contamos a emoção da apresentação do livro e o carinho do público brasileiro por José. A sensação era de um último capítulo nessa brilhante carreira, mas Saramago é imparável. Ainda na ponte aérea entre Rio e São Paulo, José anunciou que haveria um novo livro. Caim seria o título e que toda a história já estava na sua cabeça. Disse que não queria morrer sem refletir sobre as primeiras páginas da Bíblia, sobre o crime que Caim perpetrou contra Abel, sob a bênção onipotente e onipresente de Deus. Regressar à origem com olhar livre poderia sim ser seu último trabalho. Assim que chegou a Lanzarote, depois de ter apresentado a viagem em Lisboa e Madrid, começou a escrever Caim, mas não apenas. Ainda alternou a escrita do livro com reflexões diárias publicadas na internet, com viagens a Portugal e Itália, além de várias hospitalizações. Mas sua debilidade física não era páreo para sua curiosidade e capacidade de trabalho. Viver era assim, a cada dia construir um novo dia. O Caderno. Assim que se mudou para Lanzarote, em 1993, Saramago ganhou de presente dos cunhados um caderno, para servir de registro dos seus dias na ilha. Pronto, foi o suficiente para surgirem os valiosíssimos Cadernos de Lanzarote, que brilharam até 98. Após o Nobel, a profusão de compromissos, viagens e novos projetos fez com que os cadernos ficassem esquecidos. Porém, 10 anos depois, com a criação da Fundação Saramago, seus diários ganharam vida novamente, dessa vez sob a forma de um blog. As entradas quase diárias de Saramago no blog da Fundação duraram de setembro de 2008 a março de 2009. Nesse curto período, José escreveu seus comentários e reflexões sobre tudo, sobre o mundo, sobre o que via e sentia. Suas opiniões firmes e indignação perante as injustiças estão ali, sejam em temas como a questão palestina, a estupidez de Bush e Berlusconi, a imoralidade dos banqueiros ou a apatia da esquerda. Ao mesmo tempo, abre espaço para textos antigos recuperados, para a literatura, os amigos, a vida íntima e cotidiana e também para suas vitórias frente à morte, além de pequenas novidades sobre seu novo projeto de livro, em um diálogo direto com seus leitores. Para nossa sorte, esses relatos instantâneos foram materializados em um volume único e dedicados aos colaboradores da Fundação Sérgio Letria e Javier Munhoz, artífices do blog. Mas e Pilar? Vocês devem estar se perguntando, né? Não está na dedicatória? Calma, calma, calma. O próprio José explica na nota de apresentação do livro. Este livro não necessita ser dedicado a Pilar, porque já lhe pertencia desde o dia em que me disse: tens um trabalho, escreve um blog. A gente bem sabe, José, esse caderno, assim como seu coração e sua alma, pertence a Pilar. E nada faz mais sentido do que ter encerrado sua participação no blog com uma verdadeira dedicatória de vida ao seu amor, em 15 de março de 2009, dia do aniversário de Pilar. Vamos à leitura. Este texto cerra meio ano de trabalho. Outros trabalhos e anos sucederão a estes se os fados assim quiserem. Hoje, por coincidência, dia do seu aniversário, o meu tema é Pilar.
Nada de surpreendente para quem quiser recordar o que sobre ela tenho dito e escrito em já quase um quarto de século que levamos juntos. Desta vez, porém, quero deixar constância, e supremamente o quero, do que ela significa para mim, não tanto por ser a mulher a quem amo, porque isso são contos do nosso rosário privado, mas porque graças à sua inteligência, à sua capacidade criativa, à sua sensibilidade e também à sua tenacidade, a vida deste escritor pode ter sido, mais do que a de um autor de razoável êxito, a de uma contínua ascensão humana. Faltava, mas isso não podia imaginá-lo eu, a idealização e a concretização de algo que ultrapassasse a esfera da atividade profissional, ou que dela pudesse apresentar-se como seu prolongamento natural. Foi assim que nasceu a Fundação, em tudo e por tudo obra de Pilar, e cujo futuro não é concebível aos meus olhos sem a sua presença, sem a sua ação, sem o seu gênio particular. Deixo nas suas mãos o destino da obra que criou, o seu progresso, o seu desenvolvimento. Ninguém o mereceria mais, nem sequer de longe. A Fundação é um espelho em que nos contemplamos os dois, mas a mão que sustém, a mão firme que o sustém, é a de Pilar. A ela me confio como qualquer outra pessoa não seria capaz. Quase me apetece dizer: este é o meu testamento. Não nos assustemos, porém, não vou morrer. A presidenta não me permitiria. Já lhe devi a vida uma vez, agora é a vida da Fundação que ela deverá proteger e defender, contra tudo e contra todos, sem piedade, se necessário for. Protegida, defendida e frutificada. José tinha toda a razão. Comandada com a mão firme de Pilar del Rio, fiel aos seus princípios, a Fundação segue ativa e combativa. Há menos de um mês recebeu o prêmio El Ojo Crítico Ibero-Americano da Rádio Nacional de Espanha, por seguir navegando na jangada de pedra do escritor, por seu iberismo que une Portugal, Espanha e América, e por preservar a memória de sua vida. Episódio 18 – Caim. Levaram Deus a todos os lugares da terra e fizeram-no dizer: não adoreis essa pedra, essa árvore, essa fonte, essa águia, essa luz, essa montanha, que todos eles são falsos deuses. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Deus, coitado dele, estava caindo em flagrante pecado de orgulho. Deus não precisa do homem para nada, exceto para ser Deus. Cada homem que morre é uma morte de Deus. E quando o último homem morrer, Deus não ressuscitará. Os homens de Deus perdoam-lhe tudo, e quanto menos o compreendem, mais lhe perdoam. Deus é o silêncio do universo, e o homem, o grito que dá um sentido a esse silêncio. Deus, um todo arrancado ao nada por quem é pouco mais que nada. José Saramago registrou esses pensamentos em fevereiro de 94, no segundo diário dos Cadernos de Lanzarote. Àquela altura, a polêmica causada pelo Evangelho segundo Jesus Cristo e a censura imposta pelo governo português ainda eram muito recentes. Saramago vivia seu segundo ano como habitante da ilha e se dedicava à escrita do ensaio sobre a cegueira, voltando seu olhar para o interior da pedra, para o ser humano. Mas o fator Deus continuava presente em seus pensamentos. Ele sabia que em algum momento teria que voltar ao tema, ainda que fosse o seu último gesto literário. Em seu livro de memórias, A Intuição da Ilha, Pilar ilumina essa visão. Com o Evangelho segundo Jesus Cristo,
José Saramago não tinha posto fim à sua relação com Deus. A frase "Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez", com que acaba o livro, continuava a ressoar em sua cabeça. Não sabe o que fez? Não sabe? Mas se é Deus... Então, ainda que conhecesse seu diagnóstico médico e que o tempo de sua vida chegava ao fim, começou a escrever, com certa urgência, com rigor, o que lhe faltava dizer sobre essa história fundacional da civilização judaico-cristã, esse desencontro permanente dos homens com a ideia de Deus, que tanta dor e morte foi produzindo ao longo dos séculos. Caim, chamado de primeiro criminoso da história, é olhado por José Saramago como uma vítima. Deus submeteu os filhos Adão e Eva a um jogo e o resultado é que Caim mata Abel. E apesar disso, Deus não condena à morte Caim. Assumindo que o autor intelectual do crime não foi sua criatura, deixa-o na terra e José Saramago aproveita essa longuíssima vida para manifestar a crueldade de Deus, os diferentes momentos em que o sangue derramado se impõe, como se o Ser Supremo necessitasse da desolação e da guerra para respirar. Caim converte-se no narrador de diferentes episódios bíblicos pelos quais circula, porque na ficção tudo é possível. Matou seu irmão porque não pôde matar Deus. O resto de sua vida será a prossecução desse objetivo. O livro conta situações terríveis, truculentas, feitas a partir da visão do autor, ateu e humanista, que se compraz em usar a razão contra o dogma de fé. Também a ironia e o humor, mais visíveis nesse título que em outros, talvez porque o assunto necessite de pontos de apoio para respirar. Não é um livro mais, nem sequer um ajuste de contas. É o culminar de uma vida literária e humana em que nada pode ficar por dizer. José Saramago não tinha medo nem do juízo de Deus, nem das críticas dos poderes religiosos ou sociais. Com esse livro queria, simplesmente, terminar o retrato de Deus, do fator Deus, começado tantos anos antes. Apesar do que digam os simplificadores, as religiões não incomodavam José Saramago, não se lhes opunha como se um mandamento laico ou marxista lhe o exigisse. O homem que era respeitava as diferentes formas de entender a religiosidade como um direito de cada ser humano, e também como um dever seu, mas não aceitava as guerras santas e os crimes que se cometiam em nome desse Deus. Caim é um testamento. Será que os seres humanos não têm saída? É Deus ou são os seres humanos que gostam do cheiro de sangue? Essas perguntas pairavam pela casa enquanto José Saramago escrevia o livro e contemplava o espetáculo do mundo e da história, e abanava a cabeça em sinal de incompreensão. Custava-lhe aceitar que isto, a humanidade, apesar de tantos avanços científicos e tecnológicos, não fosse mais igualitária que quando nasceu, e que mais cedo que tarde iria morrer sem o consolo de ver atendidas as súplicas de tantos de seus contemporâneos, que pareciam nascidos apenas para ser vítimas. José Saramago sabia que lhe restavam poucos meses de vida e quis partilhar essas reflexões num último ato de respeito para com a condição humana. Saramago escreveu Caim numa espécie de febre, em apenas 4 meses. É o romance que lhe tomou menos tempo, e é também o mais curto, com menos de 200 páginas. Entretanto, é um livro denso, extremamente concentrado. Em apenas 10 dias de publicado,
Caim já havia vendido em Portugal mais de 70.000 exemplares. Aos 86 anos, José aceita e emprega a literatura como possibilidade de subversão do poder, como instrumento de pensamento e de rebeldia, de combate intelectual, apegado ao humanismo libertador que sempre orientou a sua visão do mundo. Epígrafe e dedicatória. Caim tem uma vital e apaixonada dedicatória. A Pilar, como se dissesse água. E sua epígrafe vem do Novo Testamento, de um versículo da Epístola aos Hebreus, aqui nomeado Livro dos Disparates. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Por causa da sua fé, Deus considerou-o seu amigo e aceitou com agrado as suas ofertas. E é pela fé que Abel, embora tenha morrido, ainda fala. Em toda a Bíblia, depois do assassinato de Abel, não se volta a falar de Caim e não se sabe por quê. Nesta carta aos Hebreus há uma referência a Caim que é completamente absurda e que me permiti chamar-lhe disparate. Pela fé. Só estas duas palavras dariam para uma larga discussão. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Por causa da sua fé, Deus considerou o seu amigo, etc. Há alguém capaz de me explicar, em termos racionais e humanos, para que a gente entenda o que isto quer dizer? É absolutamente incrível. Incrível e inaceitável. Absolutamente indignado com a recusa de Deus às oferendas de Caim, Saramago o toma como personagem de seu romance para ajustar antigas contas suas com a Bíblia. O que teria acontecido se Deus tivesse aceito o sacrifício de Caim como aceitou o de Abel? Por que é que Deus recusou o sacrifício de Caim? Para José, esta pergunta não tem resposta. É absurdo que Deus tenha recusado o sacrifício de Caim. Não há palavras, não há exegeses ou leituras simbólicas que o justifiquem. Temos aí um obstáculo sério. É que não podemos fazer perguntas aos redatores da Bíblia. Gostaria de saber quais eram as intenções do autor. Sarcástico, diante do mito, Saramago esgrime a lucidez e a razão como valores universais que protegem a dignidade humana. E assim começa o romance. Quando o Senhor, também conhecido como Deus, se apercebeu de que a Adão e Eva, perfeitos em tudo que apresentavam à vista, não lhes saía uma palavra da boca, nem emitiam ao menos um simples som primário que fosse, teve de ficar irritado consigo mesmo, uma vez que não havia mais ninguém no jardim do Éden a quem pudesse responsabilizar pela gravíssima falta, quando os outros animais, produtos todos eles, tal como os dois humanos, do faça-se divino, uns por meio de mugidos e rugidos, outros por roncos, chilreios, assobios e cacarejos, desfrutavam já de voz própria. Num acesso de ira, surpreendente em quem tudo poderia ter solucionado com outro rápido fiat, correu para o casal e, um após outro, sem contemplações, sem meias medidas, enfiou-lhes a língua pela garganta abaixo. Com Adão e Eva moldados e falantes, Saramago parte para sua realista leitura dos fatos bíblicos. Nosso primeiro casal é expulso do paradisíaco Jardim do Éden após ter comido o fruto proibido, capaz de fazê-los conhecer o mal e o bem, como Deus os conhece. Uma vez expulsos, são informados pelo querubim Azael que não são os únicos humanos habitantes da terra e que terão que trabalhar para sobreviver.
Os tempos de fartura e tranquilidade se acabaram. Seduzido por Eva, o querubim aponta caminhos possíveis para o nosso casal original. Vida que segue, a narrativa salta no tempo e apresenta seus filhos, os jovens Caim e Abel, irmãos, amigos e parceiros. A distribuição da mão de obra doméstica era absolutamente satisfatória. Caim, excelente agricultor, e Abel, perfeito pecuarista. Essa família iria longe, mas... Seguindo as tradições religiosas, já era hora de os irmãos oferecerem ao Senhor as primícias dos seus trabalhos. O fumo da carne ofertada por Abel subia direito até o espaço infinito, sinal de que o Senhor aceitava o sacrifício. Já o fumo dos vegetais de Caim dispersava-se logo a pouca altura do solo, rejeitado sem qualquer contemplação. A cena repetiu-se, invariável, durante uma semana. Estava claro, o Senhor desdenhava Caim. Assim como Abel, que em vez de se compadecer do desgosto do irmão e consolá-lo, o escarnecia, proclamando-se um favorito do Senhor. Preterido por Deus e humilhado pelo irmão, o primogênito vê nascer o ciúme, o rancor e a incompreensão. Aí tudo começa: ira, inveja, morte. Fratricídio. Caim mata o irmão, premeditadamente. Nesse momento acontece o primeiro dos muitos encontros ou desencontros entre Caim e Deus. Vestido com um longo balandral de rico tecido, de acordo com a última moda imperial celeste, tendo uma coroa tripla na cabeça e um cetro na mão direita empunhado como um cacete, Deus assim interpelou Caim. Que fizeste com teu irmão? Mataste-o. Assim é, mas o primeiro culpado és tu. Eu daria minha vida pela vida dele, se tu não tivesses destruído a minha. Quis pôr-te à prova. E tu quem és para pôres à prova o que tu mesmo criaste? Sou o dono soberano de todas as coisas. E de todos os seres dirás, mas não de mim, nem da minha liberdade. Liberdade para matar? Como tu foste livre para deixar que eu matasse a Abel quando estava na tua mão evitá-lo. Bastaria que por um momento fosses realmente misericordioso, que aceitasses a minha oferenda com humildade, só porque não deverias atrever-te a recusá-la. Os deuses, e tu como todos os outros, têm deveres para com aqueles a quem dizem ter criado. Esse discurso é sedicioso. É possível que o seja, mas garanto-te que se eu fosse Deus, todos os dias diria: abençoados sejam os que escolheram a sedição, porque deles será o reino da terra. Sacrilégio! Será, mas em todo caso nunca maior que o teu, que permitiste que Abel morresse. Tu é que o mataste! Sim, é verdade, eu fui o braço executor, mas tão ladrão é o que vai à vinha como aquele que fica a vigiar o guarda. E esse sangue reclama vingança. Se é assim, vingar-te-ás ao mesmo tempo de uma morte real e de outra que não chegou a haver. Explica-te. Não gostarás do que vais ouvir. Que isso não te importe. Fala. É simples. Matei Abel porque não podia matar-te a ti. Pela intenção, estás morto. Farei um acordo contigo. Um acordo? Diremos que é um acordo de responsabilidade partilhada pela morte de Abel. Reconheces então a tua parte de culpa? Reconheço. Mas não o digas a ninguém. Será um segredo entre Deus e Caim. Então não serei castigado pelo meu crime?
A minha porção de culpa não absolve a tua. Terás o teu castigo. Qual? Andarás errante e perdido pelo mundo. Castigado por Deus e condenado a vagar pelo mundo indefinidamente, o Caim saramaguiano errará não somente pelos lugares, mas também pelos tempos bíblicos. Nessas artimagens de Saramago, o personagem se vê diante de fronteiras temporais simultâneas, livre de cronologias ou calendários. Ao cruzá-las, transforma-se em testemunha ocular de episódios do Antigo Testamento, extraídos do Gênesis, Êxodo e Livro de Jó, cuja característica comum é a violência e o absurdo lógico. Levando uma mancha negra na testa, sinal de proteção e censura, marca de seu acordo com Deus, Caim se arrasta até a terra de Nod, reino da poderosa e sedutora Lilith, dona do palácio e da cidade, capaz de endoidecer os homens com seus feitiços e encantos. Nesse capítulo, José escreve as páginas mais eróticas de toda a sua bibliografia. Nessa terra de errantes, assistimos ao devorar-se mútuo de um casal em chamas. Vamos à leitura. Caim já entrou, já dormiu na cama de Lilith e, por mais incrível que nos pareça, foi a sua própria falta de experiência de sexo que o impediu de se afogar no vórtice de luxúria que num só instante arrebatou a mulher e a fez voar e gritar como possessa. Rangia os dentes, mordia a almofada, logo o ombro do homem, cujo sangue sorveu. Aplicado, Caim esforçava-se sobre o corpo dela, perplexo por aqueles desgarros de movimentos e vozes, mas, ao mesmo tempo, um outro Caim, que não era ele, observava o quadro com curiosidade, quase com frieza. A agitação irreprimível dos membros, as contorções do corpo dela e do seu próprio corpo, as posturas que a cópula, ela mesma, solicitava ou impunha, até ao acme dos orgasmos. Não dormiram muito nessa primeira noite os dois amantes, nem na segunda, nem na terceira, nem em todas as que se seguiram. Lilith era insaciável e as forças de Caim pareciam inesgotáveis. Daí a nada, a paixão erótica tomava conta deles e, governando-os, novamente os desgovernou até ao delírio, até ao absoluto, como se o mundo não fosse mais do que isto, dois amantes que um ao outro interminavelmente se devoravam. Lilith é a última das grandes personagens femininas saramaguianas, símbolo da mulher forte, livre, insubmissa ao patriarcado e senhora dos seus desejos, capaz de amar sem preconceitos. Embora seja esposa de Noa, em um casamento burocrático, é eleita pelo autor para ser a verdadeira mulher de Caim, a mãe de seu futuro filho Enoque. Apesar disso, Caim segue condenado a errar pelo mundo e pelos tempos. Aqui, ele deixa Lilith grávida e se materializa no futuro, no momento exato de impedir um crime tão ou mais grave que o seu, o assassinato de Isaque pelo seu próprio pai, Abraão. Em sua leitura coerente e literal da Bíblia, Saramago segue se surpreendendo com a crueldade divina. Vamos ouvir o diálogo entre pai e filho. Pai, que mal te fiz eu para teres querido matar-me, a mim que sou teu único filho? Mal não me fizeste, Isaque. Então por que quiseste cortar minha garganta como se eu fosse um borrego?
Se não tivesse aparecido aquele homem para segurar-te o braço, que o Senhor o cubra de bênçãos, estarias agora a levar um cadáver para casa. A ideia foi do Senhor, que queria tirar a prova. A prova de quê? Da minha fé, da minha obediência. E que Senhor é esse que ordena a um pai que mate o seu próprio filho? É o Senhor que temos, o Senhor dos nossos antepassados, o Senhor que já cá estava quando nascemos. E se esse Senhor tivesse um filho, também o mandaria matar? O futuro o dirá. Pai, não me entendo com essa religião. A história dos homens é a história dos seus desentendimentos com Deus. Nem Ele nos entende a nós, nem nós o entendemos a Ele. Seguindo nossa narrativa, Caim volta a um confuso passado para assistir à destruição da humana Torre de Babel por um Deus ainda mais orgulhoso. De lá, em mais uma viagem temporal, Caim se encontra novamente com Abraão, dessa vez antes do nascimento de Isaque. Agora, a questão envolve as cidades de Sodoma e Gomorra e os numerosos crimes contra a natura ali cometidos. Cidades em que os homens preferiam ir para a cama com outros homens. Primeiro, Deus cegou toda a população masculina. Depois, fez cair enxofre e fogo sobre as cidades, a ambas destruindo até os alicerces, assim como toda a região com todos os seus habitantes e toda a vegetação. Deus havia prometido a Abraão que, se houvessem inocentes, ele pouparia as cidades. Mas, por onde quer que se olhasse, só se viam ruínas, cinzas e corpos carbonizados. Desolado com esse cenário, Caim diz a Abraão: "Tenho um pensamento que não me larga." "Que pensamento?" perguntou Abraão. "Penso que havia inocentes em Sodoma e nas outras cidades que foram queimadas. Se os houvesse, o Senhor teria cumprido a promessa que me fez de lhes poupar a vida." "As crianças", disse Caim, "aquelas crianças estavam inocentes." "Meu Deus", murmurou Abraão, e a sua voz foi como um gemido. "Sim, será o teu Deus, mas não foi o delas. O Senhor não é pessoa em que se possa confiar." E como se não bastassem Sodoma e Gomorra arrasadas pelo fogo, em outra passagem, no sopé do Monte Sinai, ficara patente a prova irrefutável da profunda maldade do Senhor. Cruzando outra fronteira temporal, nosso primogênito assiste a mais uma chacina, agora liderada por Moisés em nome do Senhor, após o episódio da adoração ao bezerro de ouro. Foram 3.000 homens mortos só porque ele tinha ficado irritado com a invenção de um suposto rival em figura de bezerro. "Eu não fiz mais que matar um irmão e o Senhor castigou-me. Quero ver agora quem vai castigar o Senhor por estas mortes", pensou Caim e logo continuou: "Lúcifer sabia bem o que fazia quando se rebelou contra Deus. Há quem diga que o fez por inveja, e não é certo. O que ele conhecia era a maligna natureza do sujeito. Como disse Blimunda 27 anos antes, no memorial do convento, Deus é medonho." De massacres em massacres, José vai fazendo a sua leitura das antigas escrituras. E, através dos olhos incrédulos de Caim, segue a cada página aprendendo que esse Deus, o Criador do céu e da terra, deve estar rematadamente louco, porque só um louco sem consciência dos seus atos
admitiria ser o culpado direto da morte de centenas de milhares de pessoas e comportar-se como se nada tivesse sucedido, salvo, afinal, que não se trate de loucura, a involuntária, a autêntica, mas de pura e simples maldade. Depois dos casos de Isaque, de Sodoma e do bezerro, Caim assiste ao caso de uma outra cidade, chamada Jericó, cujas muralhas foram deitadas abaixo, e depois destruído tudo o que tinha dentro, incluindo, além dos homens e mulheres, novos e velhos, também os bois, as ovelhas e os jumentos. Sem falar de mais outras incontáveis chacinas agora cometidas pelo exército de Josué, também guiado por um Deus capaz até de parar o sol, mas incapaz de lavar as mãos já tão ensanguentadas. Como disse o diabo saramaguiano no Evangelho segundo Jesus Cristo, é preciso ser-se Deus para gostar tanto de sangue. E por falar no diabo, precisaremos de muita paciência para testemunhar as consequências de uma aposta realizada entre o Senhor e Satã. Sim, uma aposta, um acordo de jogadores sobre a capacidade de Jó bendizer o nome de Deus, mesmo após perder tudo: bens, filhos, saúde, dignidade. Deus ganha a aposta após simplesmente assistir de camarote, sem nada fazer, à ruína máxima de um homem religioso, bom e honesto como Jó. Antes da criação do universo, um tempo que podemos chamar de uma eternidade, que eu saiba, Deus não fez nada. Aí trabalhou 6 dias e criou-se o universo, mas não se sabe bem para quê. Talvez um capricho. Então, no 7º dia descansou. E está até hoje a descansar. Enfim, como será possível acreditar num Deus criador do universo se o mesmo Deus criou a espécie humana? Por outras palavras, a existência do homem, precisamente, é o que prova a inexistência de Deus. Nas semanas de lançamento do novo romance, em 2009, mesmo bem debilitado, Saramago fez questão de autografar livros, conceder entrevistas e, naturalmente, causou polêmica. Enfrentou corajosamente, com lucidez e serenidade, duros debates com teólogos e exegetas, como os padres José Tolentino e Carreira das Neves. Disse que queria ter escrito o livro do desassossego, mas, mesmo não sendo um Bernardo Soares, perturbou a ordem. Como bem definiu Fernando Gomes Aguilera, face à hermenêutica canônica do teólogo, ativou uma leitura lógica das Escrituras, em jeito satírico e iconoclasta. Contrapôs a evidência objetivadora ao mistério ilusório da fé. Há muitas interpretações simbólicas, e da Igreja Católica entre elas, juntamente com a de uma multidão de teólogos, mas a mim não me interessam. A mim, o que me interessa é a letra. Letra que para ele formava um manual de maus costumes, um catálogo de crueldade e do pior da natureza humana. Mais do que desqualificar a figura de Deus, José polemizava com a religião que o moldou, porque, segundo seu critério, os homens tinham criado Deus à sua imagem e semelhança, e não o contrário. Deus e o demônio não estão no céu nem no inferno, estão na nossa cabeça. Aos 86 anos, senhor de uma obra monumental, Saramago defendia seu Caim com a calma energia das grandes certezas. Embora saibamos que Caim não alcança as intangíveis alturas literárias de obras como Memorial,
O Ano da Morte ou o Evangelho, José o considerou seu melhor livro, talvez um sentimento fruto do alívio de ter tido tempo para dizer o que ainda lhe faltava, para contar o oculto ou o que não se conta, para iluminar os parênteses da história. Com esta distopia bíblica, Saramago pôde mais uma vez sair em defesa do livre-arbítrio humano, convertendo o livro num corajoso ato literário de insubordinação. O problema não é um Deus que não existe, mas a religião que o proclama. Denuncio as religiões, todas as religiões, por nocivas à humanidade. São palavras duras, mas há que dizê-las. Bem desassossegados e em negação total, vamos chegando ao final do romance e do episódio. E a última parada do nosso mitológico protagonista é na arca de um certo Noé. Nesse outro presente, chegamos a um tempo final, o tempo do dilúvio, assim justificado por Deus. A terra está completamente corrompida e cheia de violências. Todos os seus habitantes seguiram caminhos errados. A maldade dos homens é grande. Todos os seus pensamentos e desejos pendem sempre e unicamente para o mal. Arrependo-me de ter criado o homem. Vou exterminá-lo assim como a terra. E através de Noé, iniciarei a nova humanidade. Mas nessa fábula recontada, os planos de Deus são falíveis, pois ainda existe aquele que matou o irmão, aquele que nasceu para ver o inenarrável, aquele que odeia e enfrenta Deus. Sempre existirá Caim. A história acabou. Não haverá nada mais que contar. Mais do que um reflexo do arraigado pessimismo saramaguiano, Caim é um exercício de liberdade, onde o autor sublinha seu cartesianismo habitual e sua incredulidade, apoiando-se na saudável dúvida sistemática que sempre moveu sua criatividade e consciência. Sim, é essa minha posição, duvidar de tudo. Se houver alguma coisa nos meus livros que possa ser útil ao leitor, não é precisamente ele terminar por pensar como eu pensei, mas sim ele conseguir pôr em dúvida o que eu digo. O melhor é o leitor perder essa posição de respeito, de acatamento do que está escrito. Não há verdades tão fortes que não possam ser postas em dúvida. Temos de nos dar conta de que nos estão a contar contos. Afinal, como ele mesmo disse um dia, misturando suas palavras com as de Ricardo Reis, somos contos de contos contando contos. Nada. E essa é a última vez que anuncio o próximo episódio. Sim, estamos a um passo de completar essa inesquecível jornada saramaguiana. Nesse próximo capítulo final, vamos conhecer suas inacabadas alabardas e, em clima de despedida, render todas as homenagens possíveis ao nosso herói. Nos vemos no último episódio. Obrigado, José! O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. Design gráfico, Percy Ellis. E as músicas que vocês ouvem aqui são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. E se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul de Oliveira. Saramago é 100!